Convidar você que abra sua Bíblia no livro de Malaquias capítulo 1. E você diz assim, vixe, só se você conhece Malaquias 1, daí você fala, vixe, hoje vai ser meio vixe, mas amém, vai dar tudo certo. Eu vou citar alguns textos, acho que até vou ler talvez no telão, mas a gente vai ler mesmo Malaquias 1. Acho que está escuro aqui, Jassô. Está escuro, o cobre está até desligado. Irmãos, deixa eu fazer algumas introduções com você aqui. Nós estamos há umas boas semanas falando sobre alguns temas aqui, centrados na realidade do sacerdócio. Então nós temos falado que cada crente é um sacerdote, quem lembra disso? Se você veio pelo menos uns 3 cultos aí, você vai lembrar um pouquinho disso. Que cada um de nós aqui, salvos em Cristo Jesus, é feito sacerdote. E um sacerdote, ele ministra a Deus. E para nós entendermos sobre essa posição sacerdotal, de ministrar a Deus constantemente, repita assim comigo, constantemente. Vou pedir que você interaja bastante hoje, para você não ficar tremendo aí. Aí você fala, já dá, pelo menos dá algum movimento. Então, constantemente ministrando a Deus. E para entendermos sobre esse serviço, para aprendermos sobre isso, nós temos falado muito a respeito de oração. Amém ou não? Então nós falamos muito nas últimas semanas sobre o serviço sacerdotal da oração. A maioria dessas mensagens estão lá no Spotify da nossa igreja, você pode ouvir essas mensagens, e eu muito te aconselho que o faça. Por quê, irmão? Porque uma das coisas que nós temos enfatizado nesse serviço sacerdotal da oração, é que a oração ela é a atividade primária do crente. Não é a única, obviamente, mas ela é primária. Primária a ponto de que se você não ora, você não tem que fazer nada. Porque tudo que você fizer fora do lugar da oração, você está fazendo pelo teu próprio braço. Você está fazendo tipo aquela parada assim, quem já passou por isso? Acho que todo mundo aqui que já teve algum nível de relação com Deus já fez isso. Você traçou planos, e aí você escreveu eles, você pensou eles, e aí você falou, Deus abençoe meus planos. E aí deu tudo errado. E aí você falou, Deus não abençoou, mas claro, é os teus planos, não os dele. E na oração você executa não os seus planos, os planos dele, porque ele planta os planos dele em seu coração, porque a atividade primária do crente é a oração. Diante disso, cada um de nós aqui precisa crescer em oração. Quando nós falamos da vida do crente, aonde nós iremos chegar, que é no encontro com Cristo, a vida do crente ela tem um fim, que é o encontro eterno com Cristo, glória a Deus ou não? Para onde que você está indo? Para ter um encontro eterno com Cristo e estar com Ele para sempre. Até esse encontro, a Bíblia vai nos mostrar que o que nos leva até esse encontro é uma vida de oração. O que nos sustenta para esse encontro é uma vida de devoção a Deus. Amém ou não? Estamos juntos até aqui? Então nós temos falado sobre isso. E todas as pregações, eu acho que elas foram bem boas, assim, não boas no sentido técnico, mas elas foram assim gostosas. Elas foram tipo, ai que bênção, eu tenho que orar e Deus quer que eu ore e Ele quer me ouvir, coisa boa, sim ou não? E hoje vai ser um pouquinho mais, engasgado, amém ou não? Hoje você vai ficar um pouquinho mais bravo comigo, mas vai dar tudo certo, amém ou não? Amém ou não? Então nessa noite, e assim irmão, noite fria, né? Eu estava ontem orando e lendo e falando, mas nossa, mó frio, né? Metade da igreja está doente, por isso que não estão aqui hoje, metade da igreja está doente, irmão, o pessoal tudo bichado. Eu sou um deles, mas daí Deus me curou, graças a Deus. Estou acá, mas hoje vai ser assim um pouquinho mais para cutucar contigo. Posso ouvir um amém? Você está preparado para isso? Por quê? Porque o que eu queria falar hoje, depois de tudo que falamos a respeito de oração, é o tema que eu daria para essa mensagem. Eu tenho 3 temas para essa mensagem assim, que eu dei, 3 títulos. E o primeiro deles seria, nós vamos falar hoje sobre um sacerdócio corrompido. Quando o serviço sacerdotal não chega a Deus. Porque não é só porque executamos o serviço sacerdotal, por isso que eu introduzi, lembrando você que estamos falando sobre sacerdócio. E ainda que o serviço sacerdotal esteja sendo executado, pode ser que ele não chegue a Deus. Um outro título que eu daria para essa mensagem diante disso é o que torna as nossas orações interrompidas. O que faz com que as nossas orações não cheguem até Deus. E aqui eu já adianto para você que o que nós vamos ver hoje é que às vezes, em alguns momentos, as nossas orações podem não chegar a Deus. Deus pode não ouvir a nossa oração, e isso é algo muito sério.
Posso ouvir um amém? E aí uma outra coisa dentro disso que eu quero falar com você, é o que eu também chamaria de a pessoa da oração, num sentido de que dentro da equação da oração, quando nós falamos a Deus, para que a nossa oração chegue a Deus, seja ouvida por Deus, seja respondida por Deus, gere algo no Senhor, também existe a pessoa da oração, ou seja, quem está orando, interfere na oração que sobe a Deus, não apenas as palavras ditas, você pode dizer as palavras certas, mas estando sendo a pessoa errada, e a oração não chega, como você pode falar as palavras erradas, sendo a pessoa certa, e a sua oração chegar a Deus. Calma, eu sei que você já está tipo, meu Deus, agora como é que esse negócio vai ser? Então, vamos olhar, porque de fato, a Bíblia nos mostra essas realidades. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero primeiro orar, e aí nós vamos pregar. Pai, eu peço a Ti que nessa noite o Teu Espírito fale a nós, o Senhor nos envolva em Sua palavra, e que o Senhor fale, não eu, Senhor, não a voz humana, mas que a voz do Teu Espírito toque os nossos corações, a cada um que está aqui hoje, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, aqueles que estão assistindo essa mensagem, que o Senhor também os alcance, e que a Tua palavra nos transforme, que a Tua palavra nos mude, e que ela frutifique em nós, para que possamos estar alinhados a Ti, Deus, em nome de Jesus, é o que eu peço a Ti, Pai, pela Sua graça entre nós, pela Sua misericórdia entre nós, em nome de Jesus, amém, amém. Então, irmãos, quando nós falamos de oração, a Bíblia mostra que existe essas dinâmicas, sim, de que às vezes você pode orar, e a sua oração não ser ouvida, e o fato de, dependendo de quem você é, também faz com que a sua oração tenha um determinado efeito. E o primeiro texto bíblico que eu quero citar para você, é o texto de Tiago, capítulo 5, verso 16, eu vou citar esse texto, vou pedir que seja colocado no telão, mas eu não vou ler ele, se quiser ir lendo, eu vou citar ele, porque eu não quero falar de todo o texto, mas da parte que Tiago fala, e ele incentiva a igreja a orar uns pelos outros, e no meio disso ele diz assim, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, ou é poderosa a oração do justo. Perceba comigo, Tiago vai dizer que a oração de uma determinada pessoa, ela é poderosa, de quem? De um justo. Não simplesmente a oração é poderosa, a oração de um justo, amém ou não? E é claro que nós podemos entender que todo aquele que é alcançado por Cristo, é alguém justificado por Cristo, isso o torna um justo, porém eu creio que o que Tiago está falando, não é simplesmente o justo, que passou pela justificação pela fé, mas ele está falando de um tipo de pessoa, que tem um determinado estilo de vida, que o torna justo diante de Deus para orar, porque em toda a carta, Tiago vai desenvolvendo um tipo de pessoa, tanto que Tiago é uma das cartas mais fortes que nós podemos ler, é uma das que mais mexe conosco, no sentido de, como eu sou uma tranqueira. Quem aqui já leu a carta de Tiago, um dos últimos livros da Bíblia, você lê ela e você fala, meu Deus, é só, como o pessoal gosta de dizer, é só nos dedos, é só bordoada, e dentro dessa construção, Tiago diz, que existe um tipo de pessoa que ora, e a oração dele é poderosa, o justo, alguém que está dentro dos conformes de Deus, alguém que está alinhado com a vontade, com a essência, e com os princípios divinos, ou seja, o poder não está necessariamente na oração, mas na oração do justo, amém ou não? Ou seja, você pode orar às vezes, mas você é um justo que ora, e eu me lembro que há muitos anos, desde a minha adolescência, esse é um texto que mexe muito comigo, que eu ficava pensando, será que eu sou alguém que ora, e eu sou um justo orando, ou eu só oro? Então Tiago, ele é o primeiro que nos cita, a respeito dessa pessoa da oração, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, e eu também cito para você, o livro de Daniel no capítulo 9, quando Daniel ele ora, ele começa a fazer um jejum a Deus, e ele ora a Deus, e ele faz um jejum, e depois de 21 dias, a Bíblia diz que o anjo Gabriel desce para falar com Daniel, e quando ele desce, ele fala assim, Daniel, as suas orações foram ouvidas, porque você é um homem muito amado. Daniel 9, deixa eu ver o verso aqui, eu anotei, 23, eu aconselho muito que você leia esse texto em casa, porque quando o anjo desce para falar que Deus ouviu as orações de Daniel, que o céu ouviu as orações de Daniel, ele cita que o céu ouviu, porque Daniel é um cara diferente, no que diz respeito ao olhar do céu para a terra, quando o céu olha para a terra, ele vê em Daniel
algo que não vê nos outros. Ou seja, quando Daniel ora, o céu já, opa, Daniel está orando, algo vai ser movimentado. Outros, que não sejam Daniéis, talvez podem orar, e o céu talvez nem ver, nem ouvir essa oração, nem subir, porque quando o anjo chega para responder, ele fala que a oração de Daniel foi respondida, por ele ser um homem muito amado, em um sentido de que, Daniel, você está muito bem quisto no céu. Você, até tem uma tradução que vai falar assim, Daniel, homem muito desejado. Eu gosto muito dessa tradução. Ou seja, Daniel, você é um homem que, cara, o céu te considera. Já parou para pensar sobre isso, irmão? Você ser alguém que o céu diz para você, um anjo dos principais, porque é Gabriel. Gabriel é o anjo que desceu 3 vezes na terra, nas escrituras. Uma para falar com Daniel, escatologia pura, falando do fim dos tempos, coisa doida. Ele desce para falar com Zacarias sobre o nascimento de João Batista, e desce para falar com Maria sobre o nascimento de Jesus. Ou seja, é um anjo importantaço, o cara assim do alto escalão celestial. E ele desce e diz, Daniel, você, o povo lá, hein? Já pensou, já parou para pensar sobre isso, irmão? Se um anjo celestial, um anjo celestial, não, poderia ser um anjo demoníaco, né? Também poderia ser. Um anjo infernal também existe. Mas um ser celestial descer e falar, ei, cara, o pessoal comenta sobre você. Já parou para pensar sobre isso? Já parou para pensar um anjo descer e falar, você, quem é mesmo? E a Bíblia mostra um relato parecido com isso. Eu gosto muito desse relato, por isso que eu sempre falo dele. Num determinado momento, que alguns homens vão expulsar um demônio no livro de Atos, e aí a pessoa está endemoniada, e aí ele chega para expulsar e eles falam, no nome do Jesus de Paulo, eu ordeno que saias. Aí o demônio pega e vira, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço muito bem, mas você é quem mesmo? Pô, irmão, imagina que vergonheiro, cara, você não tem nada a ver com o rolê. Então, cala tua boquinha, que nós vai fazer nosso trabalho aqui, que você não tem nada conosco. E isso pode acontecer, e é sobre isso que eu estou pregando, sobre que tipo de pessoa nós somos. E quando eu prego aqui para você, irmão, o nosso assunto aqui é a oração, mas eu quero estender além da oração para uma vida diante de Deus, porque você pode ter uma vida diante de Deus que nada de você chega a Deus, porque você, quem é mesmo? E aí eu quero olhar com você, nas escrituras, aquilo que impede que as nossas orações subam. Nós falamos aqui que a Bíblia fala que a oração do justo é poderosa. Daniel é ouvido, a sua oração é ouvida por conta da pessoa que ele era. E o que pode nos tornar, o que pode fazer com que as nossas orações não sejam ouvidas? Você já parou para pensar que você pode estar perdendo tempo quando ora? Porque você está orando e é como se você não estivesse orando. Por quê? Porque não. Já viu aquele termo, a oração não passa do teto? Isso pode acontecer? Com toda certeza, meu irmão. E a Bíblia nos mostra isso. E nessa noite eu quero olhar com você aquilo que impede que o nosso sacerdócio suba a Deus, aquilo que impede que a nossa vida suba a Deus, aquilo que impede que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor. Então, o primeiro relato, eu quero olhar alguns relatos, e eu digo para você, irmão, que eu não vou ver todos que a Bíblia mostra, porque existem muitos relatos sobre orações interrompidas, mas eu quero olhar para alguns. Talvez não dê tempo, talvez não vai dar tempo de eu terminar hoje, então eu vou continuar semana que vem, porque a parte final dessa mensagem para mim é a mais importante, então eu vou fazer ela com calma semana que vem, mas eu quero olhar com você para alguns relatos de orações interrompidas. Então nós vamos ler Malaquias capítulo 1, a partir do verso 6, se você não tem sua Bíblia aí, vai estar no telão, e eu quero te pedir algo, irmão, leia comigo esse texto, e pode se assustar, amém ou não? Porque aqui você vai começar a se assustar, porque o texto aqui talvez você vai falar aquele famoso, nossa, não sabia que Deus era assim. Então, é que esse é o da Bíblia, amém? Talvez você tinha aquele Deus lá, o da Bíblia ele tem umas horas que você fala, é louco então. Vamos lá, versículo 6, o filho honra o pai, o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, como desprezamos teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar, e ainda perguntam, em que te havemos profanado? Nisto, de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador.
Será que ele se agradará de vocês, ou será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas mãos, será que ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Versículo 11 você pula, versículo 12. Mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, eita Deus, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Até aqui por enquanto, depois eu quero ler um trecho do capítulo 2, mas esse é o primeiro relato, que eu queria olhar com você, de um comportamento que faz com que Deus olhe e diz, eu não recebo o que vocês fazem para mim. Então nós estamos aqui olhando para o livro de Malaquias, e nesse momento Deus vem tratar, a primeiro momento com o sacerdócio, ele vai tratar com todo o povo, mas ele começa tratando com o sacerdócio, um sacerdócio que está corrompido, um sacerdócio que está fazendo algo para Deus, um sacerdócio que está executando o seu serviço. Vamos tentar contextualizar para nós entendermos mais hoje aqui. Um sacerdócio que está orando. Então se você nem ora, você está pior que isso aqui, irmão. Essa pregação aqui, nossa, você tem que converter para ouvir ela. Mas vamos partir do ponto que você ora, vamos partir do pressuposto que você é alguém que ora, porque se você é um crente, você deveria orar, amém ou não? E aí o sacerdócio aqui está sendo executado, ele está sendo feito, só que ele está sendo feito de uma maneira que Deus vem e fala, ei galera, vocês precisam prestar mais atenção. Só que Deus vem de uma maneira muito dura. Eu não vou ler a parte do texto, porque é o começo do capítulo 2, mas quando Deus fala tudo que falou aqui, lá no capítulo 2 ele fala assim, para os sacerdotes de Israel naquele momento, ele fala, eu vou pegar o esterco desses animais que vocês oferecem, e eu vou jogar na cara de vocês, e vou mandar vocês embora da minha frente. É isso que Deus fala. Nós lemos aqui que Deus chega a falar, eu prefiro que pare o que vocês estão fazendo, se alguém fechasse a porta do altar, se alguém parasse, porque eu não recebo o que vocês fazem. E aí, uma primeira pergunta, antes de nós explorarmos um pouco mais o texto, o que nós fazemos para Deus, será que chega a Deus? Como saber? Olhando para aquilo que Deus está tratando com o povo em Malaquias, se não é algo parecido com o que nós fazemos com Deus, se não é a maneira que talvez nós sirvamos a Deus. Então eu quero ir olhando texto por texto com você, é versículo por versículo. Então eu li todo ele e eu vou ler de novo. Então no versículo 6, eu não vou ler, mas algumas vezes eu vou ler, às vezes eu vou só citar. No começo do versículo 6, Deus chega para Israel falando o seguinte, o pai tem uma honra, o pai recebe um determinado tratamento, e aí ele diz assim, se eu sou o Senhor de vocês, aonde está a minha honra? Deus por dois momentos aqui com Israel, para mostrar a fraqueza do que Israel fazia diante de Deus, e o primeiro ponto nosso aqui de orações interrompidas, é o desprezo e a irreverência no serviço a Deus, é como é feito o serviço, é como nós nos apresentamos diante de Deus. E aí ele começa fazendo comparações, por isso que para nós alinharmos o nosso serviço a Deus, nós precisamos fazer comparações, e eu quero nessa noite com você fazer comparações, porque Deus começa dizendo, o pai tem uma determinada honra, e se eu sou o pai, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, se vocês me adoram, se vocês dizem que eu sou tudo para vocês, cadê a minha honra? É isso que Deus está tratando aqui em Malaquias. Ele faz uma comparação com o pai, e depois ele faz uma comparação com o governador. Ele começa falando, o pai tem uma honra, mas vocês não me honram, mesmo eu sendo o Senhor, vocês não honram a minha pessoa. E aí ele diz assim, vocês sacerdotes, vocês me desprezam. Pensa se Deus chegasse para você hoje e dissesse, ei cara, você me despreza. Talvez, eu ou você, perguntaria igual Israel perguntou aqui em Malaquias, Senhor, mas aonde?
Se Deus chegasse para você hoje e falasse, deixa eu contar uma coisa para você, você me despreza, o que você diria para Deus? Eu diria o que eles disseram aqui. Deus, como? Me explica. E Deus explica. Ele fala então, ele começa com a comparação, vocês não me honram, como é honrado um pai, vocês me desprezam, e aí ele começa a mostrar, porque vocês fazem um serviço diante de mim, que não é agradável a mim, vocês não me servem como eu quero ser servido, vocês me servem como vocês querem me servir, mas não funciona para mim. A primeira lição que nós já podemos começar a tomar aqui, é que quando nós servimos a Deus, executamos algo diante de Deus do nosso jeito, já saiba que pode ser algo que não passa do céu, porque Deus não recebe do teu jeito, Ele recebe do jeito dele. Por isso que esse livro aqui é tão grande, tem bastante coisa para ler aqui, para descobrirmos como é o jeito de Deus e não o nosso. Posso ouvir um amém? E ele continua dizendo, vocês oferecem algo ruim, vocês oferecem o pior, vocês oferecem pela metade, vocês oferecem animais coxos, animal cego. E aí se você olhar para a lei, quando eu falo para você do jeito de Deus, é porque aquilo que era oferecido a Deus em sacrifício no Antigo Testamento, tinha como deveria ser feito, deveria ser um animal perfeito, deveria ser o melhor animal, repita assim comigo, o melhor, e eles estavam oferecendo o quarqué, repita assim comigo, quarqué, eles ofereciam aquele que estava mais fácil, esse aqui ó, vai, não, dá para Deus, e aí Deus chega e fala, ei cara, e aí ele faz mais uma comparação, se fosse para o governador, você faria isso? Se fosse, e aí ele coloca aqui uma pessoa importante, um alto escalão social, para um governador, vocês dariam o que dão? Mas e por que para mim vocês dão? E ele diz, porque vocês desprezam o meu nome, porque vocês me desprezam, porque vocês me tratam de qualquer jeito. E eu penso, e peço muito a sua atenção agora, que muitas vezes, nós não estamos longe do livro de Malaquias, porque eu me lembro que havia um ditado nas antigas, quando eu era adolescente, criança na igreja, tinha até uma música que cantava assim, faço melhor, quem lembra dela? Faço melhor, quem lembra dessa música? Só para ver se você é um tiozão de igreja, bastante, poucos né, poucos tiozões de igreja aqui, faço melhor para Deus, cante, dance, por quê? Porque havia, não somente a música, mas havia um conceito, de faça o melhor, entregue o melhor, porque facilmente nós caímos, se é que não estamos caídos, no lugar que o povo estava aqui em Malaquias, no sentido de que, cara, o que eu estou oferecendo a Deus, o que eu estou entregando a Deus, o que você entrega a Deus, a sua vida de oração, que nível de entrega ela tem a Deus, quando você ora, é o melhor que você pode dar, ou você dá um resto para Deus? Como eu falei para você, se você nem ora, irmão, hoje é dia de você, cara, ir para o pó e para a cinza. Hoje é dia de você se arrepender em Deus, cara. Porque o que eu quero que nós olhemos juntos nessa noite é que Deus não é passivo conosco com a maneira que nós cultuamos a Deus. Como é o seu culto a Deus? Seja ele aqui, porque quando nós olhamos para Malaquias, essas entregas sacerdotais, era o culto deles. E o que é hoje o nosso culto? O nosso culto não é dar um animal para Deus. O nosso culto é o que fazemos aqui. O nosso culto é o que você faz amanhã, na vida de oração. É o que você faz amanhã, na submissão à vontade de Deus, a submissão aos preceitos divinos. Isso é culto, amém ou não? E aí quando você começa a oferecer um culto de qualquer jeito para Deus, a Bíblia vai dizer que Deus não se deixa escarnecer, com Deus não se brinca. Deus, irmão, você que é crente, você que é salvo, Deus não é o nosso amiguinho, o nosso bichinho de estimação, que realiza os nossos sonhos. Ele não é isso. Deus, Ele mesmo, Ele chega para Israel aqui, e Ele fala, porque eu sou o grande rei, porque eu sou o Senhor, porque eu sou o exaltado, e vocês estão achando que eu sou qualquer coisa, e vocês me oferecem qualquer coisa. E mais uma vez eu pergunto, irmão, o que você tem oferecido a Deus? Como tem sido o seu culto? Essa pregação está sendo gravada, então talvez eu fale coisa aqui que não digam muito respeito a você, porque você está aqui. Mas não dá para faltar culto porque está frio, irmão, não dá, isso aí é baixaria, é pecado, e é uma coisa das que eu mais tenho nojo. Sabe por quê? Porque, irmão, quem aqui mora mais que 10 anos em União da Vitória? Eu moro a minha vida inteira, 30 anos, quem aqui, mais que 10 anos você mora aqui? Na região aqui, nossa região. Então, irmão, nós passa frio desde criança, cara. Aí você vai falar, não dá, que frio, cara. Eu ia a vida inteira para a escola com menos 5 graus.
Agora está frio. Sempre foi frio, irmão. Para com isso. Ou vai morar no Nordeste, aqui é frio. Amém ou não? Não, é porque não faz sentido, irmão. É entregar um qualquer para Deus. Está frio, é claro que está frio. É a União da Vitória, aqui é frio. Ah, está úmido, aqui é úmido. Está chovendo, aqui só chove. Quase não tem sol. Até que está, ultimamente até que está mais ou menos. Mas você está entendendo, irmão? Por quê? Porque quando se trata de Deus, sempre é com qualquer coisa. Não, irmão, não funciona qualquer coisa. Não funciona um turno qualquer coisa. Turno de oração. É melhor não orar no turno, se for qualquer coisa. É melhor não vir, se for para vir oferecer aqui qualquer coisa. Diga misericórdia. Mas a Bíblia nos mostra que é melhor não fazer, porque Deus não recebe qualquer coisa. Deus conhece meu coração, sim, Ele conhece, e Ele sabe que você está dando qualquer coisa. Ele sabe que você pode se esforçar mais. Ele sabe que você pode renunciar mais e você não quer. Por quê, irmão? Porque aqui, Deus Ele mostra para nós que nós devemos fazer comparação. Como é a sua vida em outras demandas da vida. Essa semana eu fiquei doente, muito doente. Fiquei febre 2 dias, de cama, e eu sou louco de fracão. Então bateu uma febre, já me jogo lá e fico morrendo. E aí foi batendo quinta, sexta, eu falei para a Adri, nossa cara, eu preciso melhorar porque domingo tem jogo do Iguaçu. E eu preciso ir. Aí ela falou assim para mim, não vai no jogo do Iguaçu. Eu falei, vou. Falou, não vai. Eu falei, vou. Falou, não vai, tá doente a semana inteira. Eu falei, vou. O que aconteceu? Fui. Por quê? Porque aí eu falei, mulher maravilhosa que Deus me deu. Deixa eu contar uma coisa para você. Aí eu expliquei para ela todo o contexto do jogo. É que pode ser o último, e vai cair, e vai classificar, e tá uma loucura, e eu não posso perder. Por quê, irmão? Porque é valoroso para mim. É valoroso para mim. Eu não perco o que é valoroso para mim. Podia estar chovendo, podia tá frio, eu ia ir de capa de chuva. Por quê? Porque tem valor. Não diga que você não vem porque não pode, você não vem porque você não dá valor. Por isso que você não vem orar durante a semana. Estou falando sorrindo para parecer que eu sou legal, porque eu não quero atacar você. Eu não quero atacar você, amém? Eu quero que a palavra ataque você. Eu não quero fazer isso porque eu não posso fazer isso. Não é o meu trabalho, mas a palavra precisa confrontar você, porque, irmão, tudo que damos valor nós fazemos. Tudo que é importante para nós executamos. E é isso que Deus está falando. Um pai não recebe honra, então por que eu não recebo? Eu não sou o Deus de vocês? Quem aqui, não precisa responder, quem aqui ama Deus? Eu amo Deus. Então mostra, cadê? Porque não é sobre dizer, porque nós dizemos, Ele é meu pai, mas cadê a honra? E aí ele fala, e para um governador como é que seria? Como é que seria para um governador? E aí, mais uma vez eu repito, Deus está fazendo comparações. Deus está fazendo comparações, então me deixe fazer também, porque Deus faz comparações. Eu fui no jogo do Iguaçu, fiz uma comparação, qual é a sua comparação? E aí lá no jogo do Iguaçu, nós vibramos, nós colocamos energia. Aqui não dá para ser morrendo, irmão, porque lá eu coloquei energia à tarde. Aonde você coloca energia? Aonde você se dedica? Então não diga que você não pode entregar a Deus, é porque você não valoriza o Senhor, é porque você despreza Deus. Sacerdotes que desprezam o meu nome, que me entregam pela metade, que me entregam pequenas partes. Eu não quero pequenas partes. Deus não precisa da tua ajuda, Deus não precisa do teu favor. Se você vem inteiro. Se você vem com tudo. Mas metades com Deus não funciona, irmão. O texto bíblico nos mostra isso. E quando Deus faz as comparações, Ele está nos mostrando, não adianta vir orar se vem dividido, se vem para orar de qualquer jeito. Há muitos anos eu executo oração na igreja, então eu consigo orar um turno inteiro sozinho. Se eu descobrir que eu preciso orar na hora, eu já sei os textos, eu pego o microfone e oro, não preciso me preparar para orar. E isso pode ser uma entrega rasa para Deus, porque eu já sei fazer. Quando eu não paro para orar, Deus, o que você quer de mim? Porque eu já sei executar o serviço, eu sei chegar aqui e orar. Mas se eu não me preparo para isso, eu posso estar entregando um serviço qualquer para Deus, porque eu já sei fazer. Fiz, ficou louco de bom. Mas não é isso que Deus quer de mim. Ele quer que eu me volte para Ele e fale, Deus, eu quero entregar o meu melhor. O que você quer de mim, Senhor? O que você quer que eu ore? Como você quer que eu ore? E eu estou trazendo aplicações aqui que são diferentes para você. Eu estou trazendo comparações aqui que você deve fazer a tua. Irmão, aonde você gasta energia? Aonde que você não é parado? Sempre tem uma área na nossa vida que a gente não é parado. O Iguaçu é uma área da minha vida.
mais do que uma nós temos. E eu falo sério, porque é sério. Para você pode dar risada, falando, nossa, que besteira, amém? Pode ser que seja, é uma besteira na verdade, mas é assim que é. E para você também tem algumas que também podem ser besteiras, mas você valoriza, e aí Deus está comparando, olhando e falando, vocês não são assim com outros, vocês são assim comigo, porque vocês me desprezam, eu falei do frio, vou repetir aqui, para pegar o contexto. Por que eu falei que eu acho uma bobeira esse negócio do frio? Porque nós fazemos um monte de coisa no frio, irmão, a vida continua normal. Vá, frio, vai jogar bola, é frio, nós vamos, não sei o que lá, não estou falando sobre doença, você sabe que eu não estou falando disso, você sabe que eu estou falando da nossa falta de vergonha na cara, amém ou não? Da nossa leviandade com Deus, do nosso fingimento com Deus. Irmão, quando nós entramos nesse lugar, Deus vai dizer para nós, no versículo 10, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Esse comportamento é o comportamento que Deus olha e fala, eu não recebo porque está sendo feito de uma maneira que não me agrada, porque há distância do que eu espero de vocês. Deus não é um Deus carrasco, Ele não fica ali, não sei o que lá, mas Ele nos trouxe a sua vontade, e nós sabemos, quando nós estamos entregando tudo que podemos, ainda que seja pouco. Nós temos um Deus, que é um Deus de 5 pães e 2 peixinhos. Por exemplo, eu acredito que às vezes você vai chegar em casa, tarde da noite, e você vai orar por 3, 4 minutos, e aquilo foi o melhor que você deu a Deus. Eu sei que isso pode acontecer, porque você pode se enfiar em demandas da vida, aconteceu coisas, a vida foi uma loucura, mas eu cheguei em casa, eu honrei a Deus, com 4 minutos, Senhor, que é tudo que eu tenho. Você dormir orando não é dar pouco para Deus, às vezes é dar muito, porque você está morto de canseira, mas você fala, eu vou buscar a Deus, e aí você gasta 3, 4 minutos, quando você capota e dorme. Quem já? E eu não estou falando disso, eu estou falando quando você sabe, que você está se esquivando, do que Deus está cobrando de você constantemente. Você sabe que você tem que renunciar e você não renuncia, você sabe que você tem que entregar e você não entrega. Talvez hoje você está aqui sentado, porque em casa você pensou, não vou, e você falou, não, tenho que ir. Talvez você mesmo experimentou disso hoje, do que eu estou pregando para você, de dar a Deus o que Deus espera de você. Não estou falando que Ele é um carrasco, Ele entende que às vezes 5 pães e 2 peixinhos é o melhor, Ele entende que 5 minutos é o melhor, Ele entende que coisas pequenas são grandes diante dEle, Ele entende isso. Então eu não estou pregando para você um Deus carrasco, estou pregando um Deus que é grande e exaltado, e sabe quando nós estamos sendo mentirosos diante dEle. Alguém está entendendo algo nessa noite? Eu espero profundamente que sim. Deixa eu continuar a leitura. Mas vocês sacerdotes, estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura, e que a comida que é oferecida pode ser desprezada. Aqui, Deus agora fala de um desprezo dos sacerdotes com a mesa de Deus, que era o serviço sacerdotal. Não vou entrar em detalhes sobre ele, mas ele fala de um desprezo, e eu queria pontuar essa palavra com você aqui, desprezo. Como está o seu coração em relação às verdades de Deus? Como está o seu coração em relação à mesa de Deus? Você a abraça ou você a despreza? Como assim, pastor? Eu lhe explico. Como você tem tratado esse livro que está sobre o seu colo? Esse é a mesa de Deus, é o pão que você come. Como você lhe trata? Como você trata a pregação que você está ouvindo agora? Como você trata a pregação que você ouviu no último domingo? A pregação que talvez você ouviu no YouTube, na internet, algo parecido com isso? Você tem abraçado a mesa de Deus, a comida, o alimento? Eu falo para você do serviço, mas também daquilo que o Senhor lhe proporciona por meio de sua palavra. Você abraça ou você despreza? Nós temos andado em um tempo, irmão, escute isso, de um grande desprezo pela mesa de Deus, desprezo pelas coisas santas. Tipo assim, eu não preciso vir na oração. Por quê? Porque você é bom sozinho, tá certo, é verdade, pode ser que seja, eu não sou. Por isso que eu preciso da oração coletiva, orar num ambiente que mais pessoas oram, porque eu sou edificado pelo serviço deles. Eu não preciso frequentar, eu não preciso estar perto, eu não preciso ouvir a palavra. Se você perde uma reunião, irmão, ouça a mensagem quando ela é disponibilizada nas plataformas digitais. Nem sempre é, eu sei disso, mas se por um acaso é, não despreze. Por exemplo, quando você falta, você ouve? Se não, é porque você despreza.
não lhe é importante. Você só perdeu mais um dia de confins. Não, irmão, é a mesa do Senhor. Isso aqui não tem a ver com o nosso nome. Isso aqui tem a ver com as coisas santas de Deus. A Bíblia, a palavra, a devoção a Deus. Alguém está entendendo algo nessa noite? Vocês desprezam a minha mesa. Versículo 13. E vocês dizem ainda, que canseira. E torcem o nariz. Isso aqui para mim é muito engraçado. Porque são comportamentos que às vezes eu confesso para você que eu presencio. Do tipo de, sério? Mais? Ainda? Por exemplo, irmão, domingo, frio, vamos repetir a dose. Que canseira. Olha como os nossos maus comportamentos, eles são apresentados nas Escrituras de maneira clara. Que canseira. Irmão, o quanto você talvez em algum momento cai nesse lugar do que canseira. Eu não estou falando que você não cansa, que nós não cansamos. Eu não estou falando que não tem dias que você não cansa e precisa parar. O descanso não é nem uma dádiva de Deus. O descanso é um mandamento de Deus. Ele deve ser obedecido. Nós precisamos descansar. Nós precisamos parar. Às vezes não orar por um descanso é um confiar em Deus, que Ele faz além das minhas orações, porque Ele é soberano. Amém ou não? Porém, existem momentos que nós caímos no que canseira carnal. No que canseira, a carne grita, e eu quero dar lugar para ela. E aí ele diz assim, e torcem o nariz, tipo, essa pregação, irmão, não pode torcer o seu nariz, ela precisa aproximar você daquilo que Deus deseja fazer em você. Diga amém essa hora. Você não pode torcer o nariz hoje aqui, de tipo, credo, não é credo, é de Deus que estamos falando, é do serviço ao Senhor. Perceba, primeira coisa que eu estou dizendo para você hoje aqui, que interrompe as nossas orações, a desonra a Deus no serviço, e aqueles que não fazem nada. Irmão, aí você precisa acordar para a vida, cara. Se você não tem nenhum serviço para dizer, está fazendo mal feito, aí você pensa, o que eu estou fazendo mal feito? Porque você não faz nada, porque você não está envolvido com nada, aí você nem faz mal feito. Porque essa semana, irmão, vou falar um negócio aqui, está gravado, espero que alguém esteja ouvindo essa mensagem. Essa semana nós mandamos lá o recado, eu e o pastor Juarez, chamando você para o serviço. Irmão, foi bem poucas pessoas, cara, e tem irmão aqui que não está envolvido com nada. Você está esperando o quê? Você quer uma boa igreja, né? Você quer que eu faça, né? Você quer que o Juarez faça, você quer que a Dani faça, você quer que a Adri faça, pregando aqui a oferta. A Adri já começou a oferta aqui, já pegando pesado. Eu pensei, ainda bem que eu não estou sozinho nessa. É sério, irmão. Por quê? Porque se não há um serviço dedicado a Deus, e assim, esse aqui vai ficar para a semana que vem, que aí eu oro e não sobe. Por quê? Porque a minha vida é centrada em mim, mas isso aqui é para a semana que vem, aí a oração não sobe, aí semana que vem, deixa para lá. Mas eu estou pregando para você sobre um serviço ruim, que interrompe orações. Agora, se não tem serviço, irmão, desperta, ó tu que dormes, e coloca a mão no arado, porque você foi salvo para ser um sacerdote, não para ser um crente de domingo à noite. Você não foi salvo para ser um crente de domingo à noite, você foi salvo para servir a Deus com a sua vida, sendo moldado por Ele, até o dia que Ele retornar do céu, e reinarmos com Ele eternamente. Nós somos salvos para reinar eternamente, ou seja, trabalhar com Deus eternamente. Se não trabalha hoje, irmão, não vai trabalhar na eternidade, porque não sei se chega lá. Não estou falando que o trabalho é algo que nos leva para o céu, eu estou falando que ele é uma resposta natural de quem é salvo por Cristo, é a natureza. O serviço, irmão, ele é a identidade do nosso mestre. Nós cantamos hoje aqui, Filipenses capítulo 2, que diz que ele se fez servo. Jesus diz, sabe o que eu quero de vocês, meus discípulos, na última ceia, João capítulo 13, sabe o que eu quero? Eu quero que vocês lavem os pés uns dos outros, o maior entre vocês será o menor, será servo de todos. Se você não serve, você não está sendo desenvolvido naquilo que Deus está fazendo em você. Diga amém. Um serviço sem honra interrompe as nossas orações. Eu quero agora eu quero ler o versículo 14 primeiro, versículo 14. Maldito seja o enganador. Eu fiquei refletindo muito sobre esse texto. Repita assim comigo, enganador. Maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Até aqui. Olha o que Deus está trabalhando conosco aqui.
Ele fala assim: maldito seja aquele que é enganador. E aqui, irmão, eu queria chamar muito a tua atenção, porque aqui Deus está corrigindo aqueles que enganam a Deus, ou tentam enganar a Deus, tendo algo melhor para dar, e dão o pior para Deus. E ele diz assim: maldito seja esse tipo de pessoa. Eu sei que é dura a palavra, mas é a escritura. E aí esse enganador, irmão, ontem eu fiquei refletindo sobre isso, e eu penso que ele está em dois estágios: aqueles que enganam a Deus mesmo, ou acham enganar a Deus, tipo assim, não, Deus conhece meu coração, esse discursinho barato, né? Deus conhece meu coração. E existem aqueles, irmãos, que estão enganados, que estão se enganando, porque você jura que você está dando para Deus, quando você não para e olha o quanto você está dando para Deus, que você está dando um animal coxo, e está se enganando, não, esse aqui é o meu melhor, só que você tem o teu lá, guardadinho, para as suas boas horas, você tem o teu lá, para as suas alegrias, para as suas delícias, para o seu tempo, você tem o seu cordeirinho bonito, não, mas eu dou o melhor para Deus, você se engana. Sabe, irmão, como que eu descubro se eu não estou me enganando? Comparação, aonde está o seu melhor? Em outras demandas da vida ou diante do Senhor? Eu não estou falando que a vida é vir para a igreja orar e ir no culto, não, nós fazemos muitas coisas com alegria e bem feito, mas não dá para ter o que canseira quando se trata de Deus. Quando falamos na palavra, que canseira. Quando falamos de oração, que canseira. Quando falamos de vigília, que canseira. Quando falamos, não dá, não posso. É engraçado, irmão, que às vezes eu dou um aviso de oração, eu fico olhando a cara dos irmãos, tem uns que eles nem ouvem, tipo assim, eu nem venho mesmo, então esse não é para mim. Isso aqui é para você, viu, Piazão, você que é jovem, você também vem, né? Para mim não, dá para ver na cara, é absurdo, eu tenho vontade de tacar no microfone, mas deixa que o Senhor trabalhe o seu coração. Não, irmão, não estou bravo, cara, nem um pouco, eu estou mostrando para você com o que nós estamos envolvidos. Tanto que ontem eu orava e dizia, caramba, isso aqui é algo que nós precisamos refletir muito, porque nós podemos estar nos enganando, achando que estamos oferecendo um bom serviço a Deus, ou um serviço digno da glória, não digno porque nunca será digno de quem Ele é, mas aquilo que é o nosso melhor. Amém ou não? O que interrompe as nossas orações? Um serviço com desprezo e sem honra a Deus. E agora eu quero olhar um outro ensino aqui de Malaquias, que diz que aonde as nossas orações são interrompidas. Capítulo 2, vá comigo, capítulo 2, versículo 3 do capítulo 2, nós não vamos ler, mas daí você risca aí você lê em casa, que é a parte que Deus fala que vai pegar o cocôzinho dos bichos e tacar na cara dos sacerdotes. Então assim, você tem que deixar esse versículo registrado, você lê em casa e falar, Deus do céu, me alinha, eu quero andar no lugar, amém? É sério, irmão, porque o negócio é forte. Versículo 13, não é disso que eu quero falar dessa parte aqui. A outra coisa que vocês fazem, cobrem, olha como ele fala, irmão, cobrem de lágrimas o altar do Senhor, com choro, gemidos, e adoração, e intercessão, e dança profética, e pintura profética, e bandeira profética, e nossa, nós estamos queimando, nós estamos balançando, e olha que bonito, vocês fazem tudo isso, porque o Senhor, Ele já não olha para a oferta, e nem aceita com prazer. Versículo 14, e vocês perguntam, por que Deus, se nós temos intercessão profética, bandeira profética, dançarino profético, tudo uma coisa louca, por quê? E ele diz, porque o Senhor foi testemunha da aliança, repita assim comigo, aliança, entre você e a mulher da sua mocidade, a quem você foi infiel, sendo ela a sua companheira e a mulher da sua aliança. Não fez o Senhor somente um mesmo, que lhe sobrasse o Espírito? E por que somente um? Porque buscava uma descendência piedosa. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas roupas, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, tenham cuidado e não sejam, o quê? Infiéis. Calma, não vou falar só para casado, e também não vou falar só de divórcio, só que isso aqui para mim é muito profundo. Eu até queria desenvolver mais o sentido aqui casamento, mas deixa aqui para o encontro de casais. Só que olha o que Deus fala para os sacerdotes. Ele fala assim, vocês estão ali orando, multiplicando as orações, vamos lá, lá. E Deus não ouve, por quê? Porque vocês são infiéis, porque vocês quebram alianças, e a quebra de aliança, ela interrompe as nossas orações. Isso aqui é loucura, irmão, calma que nós já vamos entender mais. A quebra, e não estou falando só de casamento,
Já vamos, o solteiro está aqui. Não, então nessa aqui eu estou de boa. Não, senhor. Você já vai ver que vai sobrar para todo mundo aqui. A quebra, grave isso, irmão. Deus é um Deus de aliança. Muitas pessoas, elas pegam esse texto, Deus odeia o divórcio, para falar só no sentido, não que não seja também, né? Mas no sentido do casamento. Mas quando a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, Deus odeia quebra de aliança, Deus odeia quebra de pacto, Deus odeia infidelidade, em qualquer nível, em qualquer esfera que isso seja manifestado. Isso aqui aí é um alerta para todos nós aqui. Então ele está tratando e ele diz, por que eu não ouço as suas, eu ia falar não ouvo, por que eu não ouvo as suas orações? Por quê? Porque eu olhei o dia que você firmou um pacto com a sua esposa, com a mulher da sua mocidade, e você não honra mais esse pacto. Então eu não consigo mais receber as suas orações, porque toda aliança feita diante de Deus, ela não é uma aliança de 2 pessoas, ela é uma aliança de 3 pessoas. E aí quando você quebra ela, você também quebra esse aqui, e aí não sobe mais. E aqui nós estamos falando de casamento, mas não somente. Então eu quero mostrar para você 2 manifestações de quebra de aliança que interrompem as nossas orações. A primeira delas é do ambiente familiar. Quando você quebra a aliança matrimonial, as suas orações são interrompidas. E aqui eu não estou falando só de adultério e de divórcio, mas porque a Bíblia explica isso muito bem, eu já vou ler com você aqui. Não é só sobre, não, mas então eu não sou divorciado, então desse eu estou livre. Também não. Por quê? Porque olha o que a Bíblia vai dizer. Eu quero que você corra comigo, eu quero que você abra, porque esse texto é muito importante aqui para nós. 1 Pedro capítulo 3. Tanto nesse texto, quanto no texto de Malaquias, a figura é o homem para com a mulher. Mas aqui eu não quero que você olhe só nessa ótica, porque aqui era normalmente onde a ordem bíblica sempre via, primeiro para o homem, para depois vir para a mulher, mas para nós aqui é homem e mulher. Então a desonra do marido com a esposa e da esposa com o marido, amém? Se nós esposas já, não, mas está falando do marido. Não, aqui é o matrimônio em si, a aliança familiar, seja marido para mulher, mulher para marido, amém? Só para deixar bem claro isso. Olha o que o versículo 7 diz: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Olha que loucura. Ele fala assim, maridos, e aqui vamos lá, o que eu expliquei para você há pouco, esposas também. Então, cônjuges, de maneira geral, honrem a vida comum do lar, honrem o lar, honrem a família, estejam presentes nela, porque senão as orações de vocês serão interrompidas, porque ele fala, fazendo isso, as orações não serão interrompidas, ou seja, se não fizer, orações interrompidas. Então você está lá, maridão, orando, Deus, avivamento, Joel 2:28, e Deus, por quê? Porque você não está honrando a vida do lar. Você não está honrando a esposa não está honrando o marido. Toda vez que há uma desonra matrimonial, Deus odeia, porque está envolvido com a aliança, e Deus odeia aquilo que é quebra de aliança, Deus odeia a desonra de pacto. Deus é um Deus de aliança. Esse livro é dividido em 2 alianças, a antiga, não velha, porque velha parece pejorativo, antiga, primeiro pacto, primeira aliança, e a nova aliança no sangue do Cordeiro, porque Ele é um Deus de aliança. Diga glória a Deus. E por isso nós, como sacerdotes, precisamos honrar as alianças, honrar o casamento. E veja, Pedro não fala de divórcio, ele não fala de adultério, ele fala só de desonra. Quando você desonra, as orações já são interrompidas. Viva a vida comum do lar. E aí perceba algo aqui, presta atenção nisso aqui, isso aqui é um alerta que eu quero fazer muito sério. Está gravando, você que está ouvindo, escuta isso aqui. Você vê que eu estou bem empolgado que as pessoas escutem pregação, né? Você vê? Então dá uma moral para nós lá, irmão. O que eu ia falar mesmo? Deixa eu tomar uma água, minha garganta secou muito aqui. Lembrei. Pedro diz assim, maridos, honrem a vida comum do lar. E aí ele mostra como que essa honra acontece. Ela acontece na pessoa da esposa. Ela não acontece ele não cita os filhos aqui, ele cita o casamento. Irmão, deixa eu falar para você que é casado nessa igreja. Você aqui agora, o pessoal que não é casado está dispensado dessa parte. O núcleo da família
ele é sustentado no matrimônio e não na paternidade e na maternidade. Porque às vezes, alguns de nós aqui, estamos super dedicados na criação dos filhos. Não, estou honrando a vida comum do lar. Sempre está brincando com a criança. Não que isso não tenha que ser feito, também, está dentro do pacote. Mas o que sustenta a coisa, irmão, é o casamento. Tem muito casal que está se matando para ser pai e mãe e não está dando valor aqui. É minha irmã, tá? Minha irmã biológica, porque a minha esposa não veio tardinha, está com os filhos tudo bichado. Aí está em casa. Não está honrando aqui o tete-a-tete do casamento. Irmão, tira, chuta a criança chata, ranhenta, vai, e vai dar uns chega com a varoa, cara. Eu estou falando sério com você, porque é isso que você precisa, irmão, para honrar a tua casa, para tua casa ser um lugar da presença de Deus. Vai dar um rolê com a mulher, com o marido, vai dar uma namorada, vai dar uma bagunçada, se é que você me entende. Diga glória a Deus, porque isso é santo e bom, porque isso é dado por Deus, e é isso que sustenta o lar. Aí você está lá, não, eu tenho que ser a mãe do ano, eu tenho que ser o pai do ano, não, você tem que ser o marido do ano, porque aí teu filho vai ver um pai que ama a mulher, e ele vai crescer querendo ser um pai que ama a mulher. Eu sempre digo isso. Meus pais velhinhos não estão aqui hoje, estão passeando, os jaguarinhos, e aí eu vou aproveitar que eles não estão aqui para honrar a vida deles. Eu nunca vi, irmão, meu pai brigando com a minha mãe na minha frente. Nunca vi, sendo grosso. Meu pai é que nem eu, sei que lá, então eu sei que é o jeito dele. Nunca aquela briga mesmo de pau torando e não sei o que lá. E eu cresci nesse lugar, e hoje eu não consigo brigar com a minha esposa, discutir com ela na frente dos meus filhos. Eu me incomodo, porque eu recebi do lar, porque é isso que gera. Aí você está lá falando para o filho, às vezes, irmão, pode ler história bíblica. Se você não for o varão de fogo, não adianta. Marido bom, esposa boa, honrando o lar por meio da aliança do matrimônio. Eu posso ouvir um amém aqui? A coisa é séria. Vai ter eu não gosto de encontro é feio. Vai ter uma programação de casais, mês de junho, dia 14, pronto, soltei. Agora eu vou ter que fazer. Lascou, Júlio. Você sabe que eu faço essas coisas. Então 14, porque 12 é namorados, não é não? 12 dia dos namorados, então 14 aqui na igreja. Eu vou mandar o aviso amanhã lá no grupo. Agora já era, arrumei para a cabeça, mas não dá nada. Nós precisamos, amém ou não? Quem vai vir? Quem vai vir? Quem vai arrumar a programação da comida? Eu não mexo com comida, comida não é comigo. Quem vai cuidar da comida? Eu prego. Alguém quer comida? Ninguém? Depois alguém vai se levantar para cuidar da comida. Não, é sério mesmo, porque eu prego, aí vocês têm que fazer a comida. Eu não sou cozinheiro, sou pregador, amém ou não? Irmão, porque isso é muito importante para nós. Mas não somente o matrimônio, também a vida com os filhos, o cuidado com os filhos com os pais. Então, irmão, a desonra do lar, ela interrompe as orações. Pode ser um intercessor aqui, ó, visão profética e coisa arada. Se não é um bom marido, se não se envolve com as demandas da casa, se não está presente no lar, e a esposa a mesma coisa. Amém ou não? Então, o primeiro nível da aliança que interrompe orações, a aliança familiar, mas não somente a aliança familiar. Me deixe falar para você de outra aliança, que quando é quebrada, quando é desonrada, melhor dizendo, interrompe orações. Abra comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Não brigo com a minha esposa na frente dos meus filhos. Minha esposa é brava que só já me senta a mão na orelha. Brincadeira. Minha esposa é maravilhosa, irmão. Coitada, sofreu todo esse final de semana que dá até dor da bicha velha. Versículo 23. Portanto, vamos lá, ó, presta atenção nisso aqui. Isso aqui é loucura, irmão. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta, olha aqui para mim, rapidinho, você precisa entender o texto. Oferta aqui no contexto não é o que é oferta para nós aqui, que a gente fez agora há pouco, da questão monetária. Oferta aqui é culto, oferta aqui é louvor, é adoração. Dentro ainda da lei mosaica, a oferta que eles davam era o símbolo de louvor deles, era o símbolo de culto deles, amém? Oferta aqui não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com a oração, tem a ver com o louvor, tem a ver com a adoração, amém? Tamo junto? Se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Irmão, olha o que a Bíblia está dizendo.
Olha aqui para mim, se você está tretado com alguém, ou alguém está tretado com você, não adianta você orar, está perdendo tempo, está perdendo saliva, não adianta, eu vou levantar as minhas mãos, vai levantar as mãos, vai fazer a dança da chuva, o que você quiser, mas tetinho preto da Confins, nada, a Bíblia diz, não sou eu, Jesus diz, volta e vai tratar com ele, porque isso aqui se torna um exercício inválido, se você está, e irmão, isso aqui para mim é assustador, porque às vezes, chega até a minha pessoa, fiquei sabendo que o irmão está tretado com o outro lá, aí cara, semana inteira aqui storyzinho, Bíblia aberta, devocional, bobeira, semana inteira, devocional, orando, não sei o que lá, e aí está tretado com o irmão, perdendo tempo, tá, nada a ver, é só fotinho porque quer se passar na internet, fazer de conta que é espiritual quando não é, porque o espiritual é quebrantado de coração, ele se arrepende e se reconcilia com o irmão, tanto que o texto vai dizer, se você for ofertar, e você lembrar que o irmão tem contra você, ou seja, não é nem tipo, o irmão lá, eu tô bravo com o irmão, não, eu sei que o irmão tá bravo comigo, cara, puxa vida, e às vezes você não fez nada, mas o irmão está bravo com você, o texto não diz, se o irmão está bravo com você porque você aprontou com ele, não, se o irmão está bravo com você, às vezes injustamente, às vezes o irmão está bravo com você e você não fez nada, sabe o que você faz? Você vai lá e se reconcilia com o irmão, eita glória, diga amém, porque isso é o evangelho, cara, porque senão, irmão, turno segunda, terça, quarta, quinta, sexta, devocional, estamos só fazendo barulho, porque toda vez, irmão, que você está em conflito com alguém, você está quebrando a aliança da igreja, a igreja é uma aliança, você tem honrado a aliança da igreja? Falei da aliança matrimonial, e aqui eu estou falando para você, da aliança da igreja, quando eu amaldiçoo o meu irmão, quando desculpa irmão, que às vezes não me vem uma palavra mais bonita na hora, eu falo tretado, mas estou tretado com o meu irmão, e mais do que tretado, eu estou falando do irmão, eu estou aqui sempre, a Duda, vou falar para você, hein, a Duda não sei o que lá, Senhor meu Deus, meu Pai, nós te pedimos, derrama avivamento, Senhor, não adianta, cara, pode falar o mais bonito que for, por quê? Porque eu estou quebrando a aliança da congregação, porque igreja é pacto, repita assim comigo, pacto, lembra que não tinha lá, acho que tinha, não tinha um papel que estava escrito aliança, ou é coisa da minha cabeça, tinha né? Tinha, né? Você assinou, você está honrando aquele papel que você assinou com a aliança da membresia, por quê? Porque se eu não honro o pacto da igreja, servindo os meus irmãos, amando os meus irmãos, carregando as cargas uns dos outros, não adianta eu queimar a minha noite em oração, não adianta entregar a oferta, Deus odeia quebras de aliança, você é fiel às alianças, você é fiel aos pactos feitos, porque senão, irmão, a oração, nesse contexto, ela se torna apenas uma religiosidade, ela apenas é um exercício nosso, ela não tem a ver com o Senhor, porque eu não posso prestar o culto, a oração e a adoração a um Deus, que colocou diante de mim os seus princípios e eu estou menosprezando eles, não funciona, esse diálogo se torna interrompido, você está entendendo alguma coisa até aqui? O que interrompe as nossas orações, serviço que desonra a Deus, feito de qualquer jeito, para ser mais claro. Esqueci, cara. Falta de honra, desobediência aos mandamentos, entregando ofertas ruins, desprezo pela mesa do Senhor e as quebras de alianças. Isso interrompe as nossas orações. Por último, eu quero citar só mais um e nós vamos orar. Isaías 2, e aí a parte final eu deixo para a semana que vem. Abrem Isaías 2, ou 1, não lembro direito, é 1. Isaías 1, eu quero ler rapidamente com você, verso 16. Lavem-se, desculpa, é 15, verso 15, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Eita, cara, ô irmão, vamos lá, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma dinâmica. Imagina nós aqui, turno de oração, você na sua casa,
pô, vou tirar um tempinho de oração. Você abre a Bíblia, fecha os olhos, põe o som, e Deus, quero nem ver. Misericórdia, essa é a palavra. Quando você estende as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, multiplicam, ó, vamos orar, turno de oração, blá, 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 blá. Multiplica as suas orações, não as ouço, porque a mão de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, parem de fazer o mal. Até aqui. O que interrompe as nossas orações? Uma vida de pecado. Eu preciso explicar aqui porque eu quero que você entenda. Eu não estou falando que você não pode orar depois de que você pecou. Eu estou falando de um tipo de vida que você peca e vai orando. Vai orando e vai pecando, vai orando e vai pecando, vai orando e vai pecando. Não. Toda vez que você pecar, irmão, vai orar. Toda vez que você pecar, chega mais perto de Deus. Porque é só assim que você pode parar de pecar. Então eu não estou falando que, pô, pequei e não posso orar. Não, não é disso que eu estou falando. A Bíblia diz que o que Deus mais aceita, a oração que Ele aceita, é um coração quebrantado e contrito. Esse não desprezarás, ó Deus. Isso aqui é maravilhoso, Salmo 51. Amém ou não? Porém eu estou falando exatamente do nosso ponto anterior. Você está orando, mas você não para de falar mal do irmão. Nós estamos orando, você está multiplicando as orações, porém aquela vidinha que você tem escondida, sabe aquela coisinha que você tem? Sabe aquela vidinha dupla? Sabe aquele comportamentozinho, aquela prática, aquele negocinho que você, não, daqui a pouco muda. Então, não, irmão, pode orar, pode virar cambalhota, não adianta. Por quê? Porque com as mãos sujas de sangue pode multiplicar as orações. Eu não estou falando que com as mãos sujas de sangue você não pode correr para Cristo e falar, Cristo purifica minhas mãos. Isso você tem que fazer, porém buscar nele arrependimento. Não continuar vivendo como se ele não visse em você aquilo que você finge esconder para a igreja, para os vizinhos, no sentido pessoas próximas, e para Deus. Aí, irmão, são orações interrompidas. Você consegue entender a diferença? Preciso que você entenda isso. Você não caia naquela síndrome sabe, pecou, aí você já não vem no culto. Não, esse aí não, irmão. Pecou, corre para Jesus, porque o acidente acontece. Porém, uma vida de pecado com uma vida de oração, as duas coisas juntas não dá. Precisa haver arrependimento. E aí você pode estar orando, mas falando mal do irmão, não dá. Por isso que Isaías vai dizer, tirem da minha presença a maldade dos seus atos, arranquem de vocês toda maldade. Eu queria citar para você aqui o texto de, aqui ó, não, eu acho que eu não anotei, o texto de 1 Pedro capítulo 2, porque esse é um texto que a gente cita muito quando fala da morada de Deus, do sacerdócio, aquele que vós sois pedras vivas, estão sendo edificados, casa espiritual. Lembra desse texto? Então, no começo desse capítulo, Pedro ele diz, arranquem de vocês toda a maldade, e aí ele cita, abandonem a maldade, o engano, hipocrisia, inveja e todo tipo de maledicência. Talvez aqui, enquanto eu prego, você não é o cara que está adulterando, escondido, não é o cara que está mergulhado em pornografia, pode ser também. Nessa noite você precisa de arrependimento, para exercer um serviço a Deus, de maneira santa e piedosa, arrancar a maldade, mas talvez você seja alguém que engana, alguém que é maldoso, talvez você seja alguém hipócrita, talvez você seja invejoso, talvez você seja maledicente. O que é maledicência? É o falar mal, é declarar palavras de maldade sobre pessoas. Sabe, irmão, esse tipo de vida, ele interrompe as nossas orações. Podemos ser uma igreja que sabe orar, presta atenção, eu estou terminando, que sabe orar. Por quê? Porque temos o turno, porque temos práticas, temos métodos, somos desenvolvidos nisso, fazemos muito, somos bons. Porém, as orações podem não chegar em lugar nenhum, porque a nossa vida não está adequada àquilo que Deus espera de nós, porque a nossa vida não está santificada. Eu não estou falando que Deus não recebe oração de pecadores, Ele recebe, mas daqueles que correm com o coração quebrantado e contrito, não daqueles que vivem vida dupla, não daqueles que brincam diante da presença de Deus. Precisamos de temor, irmão, precisamos de temor diante de Deus, dizer, Senhor, olha como eu tenho levado a minha vida,
Eu estava conversando esses dias com a Adri, com alguém, nem me lembro direito. Eu falando, cara, eu acho que às vezes nós não acreditamos em algumas verdades bíblicas. E por isso nós vamos vivendo algumas práticas, porque nós não cremos. Nós não cremos que um dia nós vamos dar conta de tudo que vivemos diante de Deus. Um dia você vai chegar diante de Deus, aí você vai ter que dar explicação para Ele da sua vida. Por que você viveu como viveu. Aí naquele dia, irmão, não adianta, mas é que você conhecia meu coração. Ele vai falar, conhecia, cara. Pior que eu conhecia. Então apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse dia está na Bíblia, está escrito. Por quê? Porque quando nós não cremos, nós vamos perdendo o temor. Então, irmão, hoje eu queria nos levar a esse lugar, de olharmos para nós e vermos que pessoa nós somos na oração. Aprendemos muito sobre oração, devemos orar, mas que pessoas nós somos na oração. Ou a oração para nós é só um ato religioso, de que eu faço e eu não me preocupo que pessoa estou sendo diante disso. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu queria chamar os irmãos do louvor, nós vamos orar. Eu quero ler mais um texto. E aí a segunda parte dessa mensagem vai ser concluída semana que vem. Porque eu quero falar da oração daquele que tem a vida centrada em si, da oração do mundano, que não chega a Deus. E eu creio que essa vai ser uma das partes mais importantes para nós. Eu aconselho você fortemente que esteja. E por último, eu quero ler com você Tiago capítulo 4, abra sua Bíblia, nós vamos encerrar. Versículo 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, e ele se chegará a vocês. Irmão, chegue perto de Deus, em oração, ore, se achegue a Deus, porque a Bíblia diz que quando você se achega a Deus, ele chegará a você. Mas depois ele vai dizer, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Última coisa que eu digo para você nessa noite, se achegue a Deus, e diante de tudo que eu mostrei para você, para nós nessa noite, e digo para você sem nenhum tipo de exagero, que essa palavra ela é muito significativa para mim, antes de qualquer coisa, mas diante de tudo que você ouviu, se achegue a Deus, e busque ser a pessoa correta da oração, para que você possa, e que juntos possamos crescer em oração, e uma oração que é eficaz, uma oração que alcança a resposta de Deus, uma oração, daquela que você já viu uma pessoa orando no microfone, e beleza, mas você já viu uma outra vindo e orando e parece que o ar muda, quem já viu isso? Parece que é outra coisa, as mesmas palavras, só que de outra boca. Precisamos crescer nisso, irmão, para que quando abrirmos nossa boca na igreja, em casa, em qualquer lugar em intercessão, o céu possa descer até nós, para que quando abrirmos nossa boca, possamos ser aqueles que Deus vai falar como Daniel, homem muito amado, a sua oração foi ouvida, porque você, cara, você tem os dons, como dizia uma irmã lá da Batista, quando eu era criança, você tem os dons, você sabe movimentar o parangolé, você tem o sabor, como diria a linguagem popular, você tem o molho do céu, e esse molho não é uma maneira de balançar, não é a maneira de orar, não é os nossos trejeitos, é a nossa vida íntima, é o nosso coração, é o quebrantamento do nosso ser. Deus não espera a nossa perfeição, ainda que Ele nos molde para a perfeição, porque a Bíblia diz, a Bíblia vai dizer que Ele habita num alto e sublime trono, mas Ele também habita com o contrito e quebrantado de coração, Ele habita com os fracos, Ele habita com os pequenos, mas aqueles que vão até Ele dizendo, Senhor, eu quero ser como você deseja que eu seja, eu quero estar moldado a Ti, eu não quero só executar um serviço, eu não quero só ser religioso, eu não quero ser um fariseu, eu quero ser alguém que acessa o céu, e é acessado pelo céu, porque tem a vida da pessoa da oração. Alguém aqui entendeu algo nessa noite? Se coloque em pé, e busque no Senhor, arrependimento nessa noite, em alguma área que nessa noite você pode encontrar, que você está sendo negligente para com Deus. Sabe, irmão, se uma pregação como essa, você vai embora e fala, beleza Deus, eu vou melhorar. Não, cara, é algo que precisa gerar em nós arrependimento, uma busca por conhecer mais de quem o Senhor é.
Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, esse não desprezará. Ore a Deus essa noite e peça, para que Ele quebrante você, alinhe você, mude você, sonde você e Ele mostre tudo aquilo que não está de acordo com aquilo que Ele espera para o serviço da oração, para o sacerdócio, e não só a oração como serviço, mas a vida diante de Deus, a vida diante do Senhor. Que não haja barreiras, que não haja coisas que interrompem, que não haja um serviço fraco, falho, que haja uma entrega a Deus, que haja uma honra ao Senhor. Ore a Deus nessa noite enquanto nós ministramos.